Anacreôntica, 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 para consagrar o cadastro como um poeta romântico e melancólico. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós sempre partimos de pressupostos, ideias, temáticas que saiam do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. Mais especificamente, você se encontra no último episódio da nossa jornada de leitura conjunta do mês de junho, Ocios de mi Juventud, esse livro de poemas espanhóis pré-romântico iluminista que nós estamos lendo aqui juntos. Como eu já te falei lá no Instagram, no @garota_quixotesca. Se você ainda não nos segue, siga para estar por dentro do que vai acontecer por aqui. Sempre tem em primeira mão as novidades. Algumas coisas irão ser alteradas no mês de julho para a gente aproveitar vídeos, compartilhar coisas boas com vocês, mas também ter tempo de sobra para ler tudo aquilo que a gente quiser ler nas férias. Então, vamos explicar a grande questão que está aí se passando em todas as partes, né? Apareceu na primeira, na segunda, na terceira, sendo que na primeira e na terceira parte da nossa jornada elas ficaram em maior evidência. Se você nos segue lá no Instagram, você já viu, eu já comentei na semana agora, que o Anacreonte era um poeta grego que escrevia poesias mais curtas e graciosas sobre o prazer de comer, de beber e especialmente sobre amor. O Cadalso então usa as anacreônticas, outras formas poéticas inspiradas nesse autor, especialmente nessa terceira parte da nossa divisão. Lembrando, o livro não é dividido, a gente que dividiu em 33,33% final, para contar através dessa forma que homenageia esse autor o restante da história da Phyllis, e se tornou uma das minhas personagens espanholas favoritas. Claro, ela é grega, mas ela é ressuscitada ali, transformada, instinto de nacionalidade espanhol dado pelo Cadalso. Além de várias outras personagens mitológicas da tradição greco-latina que são conhecidas e outras nem tanto assim, como Cíntia, Catulo, Lésbia, Corina e até deuses como Baco, Juno, Minerva. Mas nesse comentário final eu queria destacar dois poemas dessa terceira parte que reverberaram muito essa semana para mim. Carta escrita desde una aldea de Aragón a Ortelio que había admirado la melancolía del poeta. Texto de título enorme e talvez o texto com o menor título. Glossa. No primeiro, talvez tenha sido o poema em que a evasão, esse sentimento de evasão tenha ficado mais evidente, ou até tenha sido melhor trabalhado do que qualquer outro do Ocios de mi Juventud. É um poema bem mais interiorizado. Cadalso vai dizer, através do seu lírico: "Oh, quieran los cielos que seas tú, solo, quien saque provecho de esta ausencia mía, arroyo discreto." Trata da solidão, ele trata da ausência, ele trata, através dessas metáforas, de uma fluidez, de uma evasão, de algo que sai de dentro dele, emanando esses sentimentos, né? Como se fosse um riacho, como se fosse uma torrente de água, mesmo que aparentemente suave. Lembrando, não é bem para explicar, você precisa ler, absorver. Não sei se tem muito o que dizer, mas realmente foi o poema que me tocou mais nessa terceira parte. Mas, de toda forma, eu vou aproveitar para te dar, então, a dica final de gramática dentro dessa jornada. Nós estivemos voltando um pouquinho para os detalhes do funcionamento da língua espanhola. Nesse verso que eu li para você, lembrei de duas regrinhas para usar los possessivos. Diferente da gente em português, que nós temos pronomes possessivos, em espanhol nós temos adjetivos e pronomes possessivos. Os adjetivos são aqueles que vão vir sempre antes do substantivo, do próprio outro adjetivo da palavra que ele está designando. Como mais à frente nesse mesmo poema a gente encontra tu, amado. Veja, amado não é nem um substantivo, é um adjetivo que aqui tem a função do substantivo, mas que recebe o seu adjetivo possessivo antes. Tu, teu, o teu amado. Mi, tu, su, nuestro, vuestro e su, no plural, sempre antes da palavra que ele está designando. Já os pronomes possessivos, como a própria palavra coloca pronome, ele vem após a palavra que ele designa, como é o caso do verso esta ausência tuya, como é o caso do verso esta ausência minha, a ausência de quem? A minha ausência.
só que não é mi ausência, ausência minha, porque vem depois, ou até substituindo o próprio termo. Quando ele tá falando sobre o Cupido, o Cadarço fala das flechas do Cupido e depois de mencioná-las, ele coloca um novo verso. Las tuyas não siguen tal vuelo. Las tuyas que? As tuas asas, as asas do Cupido. Só que como ele não se refere, para não ter que repetir, ficar cacofônico, muito estranho, ele coloca só o pronome. Las tuyas, as tuas asas, Cupido. Ficou claro? Então, a diferença de adjetivo para pronome possessivo. E nós não podemos terminar essa JLC sem nos despedir, então, da Phyllis. Mi Phyllis ha muerto, ai triste de mim. Foi uma despedida um pouco forte, pesada demais, trágica. Seja o Demofonte ou esse eu lírico do Cadarço tem noção disso. Só que um ponto de referência mitológica muito legal que ele coloca nesse curto poema é mencionar o Cérbero ao final. E não explanar muito. Então fica aberto. Encontra Cérbero, então ele tá no Hades, ele tá nos portões do Hades. Ele foi até o submundo para reencontrar, para resgatar a sua amada. Mais uma obra como a jornada de leitura anterior, que deixa um textinho aí em aberto para nós cogitarmos e vermos a beleza que é da literatura, de não é dar respostas, senão provocar perguntas. Sendo assim, muito obrigada a você, cavaleiro andante que concluiu, que terminou essa jornada de leitura conjunta comigo. Me conta aqui embaixo o que é que você gostou mais. Como foi a sua experiência lendo poesia? Em julho, mês de férias, nós vamos dar uma pausa nas nossas jornadas de leitura conjunta, mas na próxima segunda, ainda é junho, nós ainda nos encontraremos para entender como melhor funcionará julho, para dar mais uma passada ali pelos Dom Juans. Os spoilers, os pequenos dados eu vou dando para você lá no @garota_quixotesca no Instagram, que possamos sair da biblioteca e ver cada vez mais além dos moinhos de vento. Valeu!